O Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a liminar do ministro Cristiano Zanin, que suspendeu por 60 dias o processo da desoneração da folha de salários. A confirmação da decisão cautelar do ministro atende a um pedido da Advocacia Geral da União, em acordo costurado com o Senado. Trata-se de um recuo do governo Lula na queda de braço com o Senado, que aprovou um projeto que alivia até 2027 a carga tributária sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios de pequeno e médio porte. Carlo Cauti, no mês passado, vamos lembrar aqui a quem nos acompanha, mais precisamente no dia 16 de maio, o Congresso e o Executivo anunciaram um acordo sobre essa questão da desoneração da folha de pagamento, tanto para empresas quanto para os municípios. Será que esse vai e volta aí chegou ao fim, Cauti? Como é que você enxerga essa situação? É uma liminar, né, Paula? Então ainda o mérito deve ser discutido, mas de fato é mais uma vez o Supremo salvando o governo federal de um rombo gigantesco que o governo teria por causa desta desoneração que ele não calculou nesta folga gastadora que o governo está tendo. A desoneração é algo que foi criado, inclusive, por um governo do PT, o governo Dilma Rousseff, que em 2010, se não me falha a memória, criou a desoneração para 17 setores econômicos para tentar reanimar a economia brasileira. Essa desoneração foi aprovada nos governos seguintes, foi confirmada nos executivos e nas legislaturas seguintes, e hoje o governo Lula quer acabar com isso, simplesmente porque precisa desesperadamente de dinheiro. Está procurando dinheiro em todos os cantos da economia brasileira, taxando, como agora acabou de ser aprovado no Senado, a taxação das compras internacionais até $50. Acabou, nesse momento, estava dando uma olhada nas notícias lá de Brasília, o Senado aprovou essa taxação, até mesmo criando impostos via decreto, como o imposto criado ano passado sobre a exportação de petróleo, e tentando reduzir alguns benefícios fiscais, algumas desonerações que serviam para ajudar setores que são entre os que os mais empregam na economia brasileira. O Congresso derrubou o veto do presidente da República e agora o Supremo, mais uma vez, se confirma a bengala do Executivo. Essa santa aliança que foi criada entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal nada mais é que a prova que nesse país a democracia não existe mais, porque eles estão colocando de lado a casa do povo, que é o Congresso Nacional, que decidiu alguma coisa, derrubou o veto do presidente e mesmo assim está sendo sumariamente ignorado pelo Supremo Tribunal Federal, que disse não interessa como o povo votou, não interessa qual que é a opinião de deputados e senadores, quem manda no Brasil somos nós e obedecemos às vontades do Executivo, que nos indica qual que é o caminho a ser seguido e nós, 11 iluminados, vamos aprovar aquilo que o governo quiser. Então, mais uma vez, essa decisão é a prova de que no Brasil a democracia não é que está em risco, já foi atropelada pelo Supremo Tribunal Federal junto com o governo Lula. Piotr. Só para complementar, a primeira decisão do ministro Cristiano Zanin, a pedido do governo, como o Cauti já fez menção, e acho que é importante a gente pegar a questão da temporalidade aí, mas a primeira decisão era para no final do mês de abril, os empresários todos que passariam a ser reonerados e também as prefeituras, até 158 mil habitantes, se não me engano, alguma coisa assim, mas são empresários de 17 setores que ainda tinham a desoneração aprovada no Congresso Nacional. Por decisão do governo Lula, foi pedir a um aliado dentro do Supremo, podemos chamar isso, o ministro Cristiano Zanin, que simplesmente decidiu ali, sem observância da noventena, que é a Constituição, que é constitucional, determinou que no final do mês de abril as empresas todas deviam mudar todas as guias de recolhimento. Ou seja, primeiramente era impossível disso acontecer. Essa nova liminar concedida agora, que é um recuo do governo, é simplesmente pela questão mais óbvia, seria impossível fazer isso. E sim, é um aceno ao Congresso depois que o governo o atropelou
nessa decisão completamente estapafúrdia vinda do Supremo Tribunal Federal, sendo que esse assunto já tinha sido discutido pelo Congresso, que é quem discute assuntos de questões tributárias de verdade, sobretudo na questão da desoneração, que o governo está reclamando porque não quer uma receita nova, mas não dá para contar com receita nova de uma desoneração que vem desde o governo Dilma Rousseff. Acontece que nós temos hoje a República Arrecadatória do Brasil, inaugurada pelo governo Lula, que gasta muito mais do que arrecada, já juntou mais de 1 trilhão na dívida pública, na dívida bruta brasileira, e vai elevar até o final do governo, segundo prognósticos, os mais simples aqui, a mais de 80% da relação dívida-PIB. Não tem país que suporte um desgoverno fiscal como este.